Olá, está no ar MP Cidadão. E o MPRJ ajuiza ação civil pública contra o governador Pezão por atos de improbidade administrativa nas obras do Maracanã. No bloco de entrevistas sobre importunação sexual, com a presença da promotora de justiça Somaine Patrícia Cerruti Lisboa e da procuradora Patrícia Motegliotti Bezzi. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. O governador Luiz Fernando Pezão foi indiciado pelo MPRJ. Ele vai ter que responder por ato de improbidade administrativa que causou prejuízo de quase 3 milhões de reais nas obras do Maracanã. O MPRJ obteve bloqueio de bens do ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, no valor de R$ 8.900.000, em decorrência de fraudes envolvendo as obras de reforma do Maracanã. A ação foi por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC do MPRJ. Essa ação é sobre a reforma feita aqui no estádio do Maracanã em 2014 para a Copa do Mundo e refeita 2 anos depois, em 2016, para as Olimpíadas. De acordo com o GAEC do MPRJ, foram quase 3 milhões de reais gastos na troca do sistema de iluminação aqui do estádio. O que chama a atenção é que os novos projetores têm exatamente a mesma potência e o mesmo número de lâmpadas dos projetores antigos. Outro fato que também é curioso é que outros estádios que serviram de palco para esses 2 grandes eventos, não foi preciso fazer essa alteração do sistema de iluminação, porque eles já atendiam às normas exigidas pelo Comitê Olímpico Internacional. Pezão, que na época era secretário estadual de obras e coordenador executivo de projetos e obras de infraestrutura e vice-governador do estado, não seguiu as recomendações do Tribunal de Contas do Estado para consultar o Comitê Olímpico Internacional sobre os requisitos para o uso do estádio nos Jogos Olímpicos de 2016, para promover os ajustes e atender ambas as competições, evitando assim o desperdício indevido de recursos públicos. Mesmo sendo notificado por ofício expedido em 2011, o então secretário de Obras, Luiz Fernando Pezão, sequer respondeu à Corte de Contas. Em 2013, o TCE-RJ comunicou ao Pezão que ele seria pessoalmente responsabilizado por novos gastos com adaptações no estádio para os eventos de 2016. De acordo com a coordenadora do GAEC, a promotora de justiça Patrícia Vilela, o estado do Rio de Janeiro vivia um momento econômico que não era favorável e a população questionava o uso de verbas públicas nos eventos esportivos, enquanto outras áreas essenciais sofriam por falta de estrutura. Nesse contexto, o estado tentou enganar o cidadão camuflando os gastos desnecessários. Para que os cidadãos não vislumbrassem o ocorrido, o que o Estado do Rio de Janeiro fez? O Estado do Rio de Janeiro trabalhou com recursos, com estratégia financeira, conferiu benefícios fiscais a empresas e, a partir dos benefícios fiscais, as empresas, então, elas pagaram a obra. Só que os recursos foram públicos porque houve uma compensação. Os valores relacionados aos benefícios fiscais foram aqueles que foram empregados na obra. De maneira que o Estado do Rio de Janeiro esclareceu indevidamente para a população que os recursos naquela obra teriam sido recursos privados. Ainda que no primeiro momento tenham sido privados, você havia ali por trás, encoberto, os benefícios fiscais dados à empresa. O MPRJ requereu que Pezão seja condenado ao ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos, pelo ato de improbidade administrativa. Bem, e agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e você não saia daí porque MP Cidadão volta já.
E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão de hoje, falando sobre a lei de importunação sexual. E para falarmos sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a promotora de justiça Somaine Patrícia Cerruti Lisboa, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, o CAU Criminal, do MPRJ. E eu recebo também a Procuradora de Justiça Patrícia Motegliotti Bezzi, que está à frente da Coordenadoria de Movimentação dos Promotores de Justiça e titular da 11ª Procuradoria de Justiça de Tutela Coletiva. Sejam bem-vindas ao nosso MP Cidadão e eu gostaria de começar a nossa conversa convidando o nosso telespectador e as nossas convidadas a assistirem um VT que nós fizemos sobre importunação sexual. Vamos acompanhar. E já aconteceu comigo, sim. Claro, a gente estava no carnaval, no Rio das Ostras, e andando na rua, eu estava com uma prima menor de idade e tendo que cuidar, né? Como sempre, a gente mais velha é mais responsável pelos menores. E ela andando e juntou um grupo e veio um garoto em cima dela e puxou a cabeça dela, tentando beijar ela. E eu estava em pé, estava de costas, assim, e de repente um senhor me pediu para sentar no banco que estava desocupado, mas era preferencial. E eu expliquei que não, mas eu sentei. Ele insistiu para eu sentar. E quando eu vi, notei, percebi, o trem estava lotado e o homem que estava atrás de mim, ele estava se masturbando. Bom, eu queria começar esse programa, então, depois de a gente ter visto esses vídeos, né, com as nossas convidadas, começando aqui com a doutora Somaine. Doutora Somaine, o que acontece? Os crimes de natureza sexual, eles estão crescendo, mesmo com tanta informação, com tanta evolução da educação, como nós podemos imaginar, né? Ou simplesmente os casos estão sendo mais notificados do que no passado? Qual a visão que a senhora tem? Acho que conduta criminal sempre existiu em qualquer sociedade. Eu não acho que necessariamente a gente possa dizer que eles estão crescendo porque a gente não tem dados para saber o que aconteceu no passado. Mas certamente, cada vez mais, as pessoas se sentem mais à vontade de registrar esse tipo de ocorrência, especialmente essas de índole sexual, onde a vítima muitas vezes se sente muito constrangida. As campanhas são todas no sentido de demonstrar para a vítima que ela é vítima e que ela não só pode, como deve buscar a justiça para reparar o crime que ela sofreu. Então, doutora Patrícia, é legítimo a gente acreditar que existe uma subnotificação desses casos, né? Muitas vítimas têm vergonha, né? Muita vergonha de contar o que aconteceu. Elas têm que, muitas vezes, se submeter a exame de corpo de delito para que, num eventual processo, se consiga provar o fato e o autor possa ser condenado. E, justamente com relação a isso, do decorrer do tempo, a ação penal nesses crimes foi se modificando. Inicialmente, a ação penal era de iniciativa privada. Só a ofendida, através do advogado, é que poderia ir ao Poder Judiciário e buscar a punição do autor do crime contra a dignidade sexual. Depois, a nova lei surgiu modificando e tratando como regra a ação penal pública condicionada à representação, ou seja, o Ministério Público iria interpor a ação, mas a vítima teria que se manifestar se queria ou não queria. A lei atual agora modificou e a ação penal é pública incondicionada, independentemente dessa vergonha, independentemente dessa situação constrangedora que a vítima fica por ser vítima desses crimes, o Ministério Público, tomando conhecimento, pode iniciar a persecução penal. Seria essa, assim, a principal evolução da legislação da importunação sexual, na tua opinião, doutora Somaine? Eu acho que essa nova lei da importunação sexual, ela vai um pouco além disso. Isso que a Patrícia falou foi muito importante, a gente verificar essa mudança na colocação do próprio legislador, sempre numa forma de proteger a vítima. A importunação vem trazendo alguns tipos penais que nós não tínhamos no nosso ordenamento jurídico e melhor colocando alguns. Por exemplo, a importunação ofensiva era apenas uma contravenção penal. E a contravenção penal, nós sabemos que é tratada no nosso direito hoje como quase nada jurídico. A repercussão é muito pequena. Então, agora a gente tem um crime para esse tipo de situação. Situação essa que a gente vê corriqueiramente colocada na mídia como uma coisa comum nos transportes coletivos
super abarrotados que nós temos em nossas metrópoles. E como é que são esses tipos penais, doutora Patrícia? A gente, no direito, a gente fala assim, que às vezes tem tipo penal muito aberto, né? Que é difícil até para o MP, até de repente, enquadrar determinada conduta. E as condutas podem ser as mais variadas, né? Como é que ficaria isso? Como é que isso se resolve? Eu acho que antes dessa lei havia uma certa dificuldade, porque a importunação, que era a contravenção penal, ela era processada e julgada no Juizado Especial Criminal. E a filosofia do Juizado Especial Criminal é a despenalização, ou seja, se faz de tudo para que a pessoa não venha a ser condenada e não se submeta a uma pena. Evidentemente, esses casos são muito graves para serem tratados no Juizado Especial Criminal. Por outro lado, do constrangimento, né? Eu fico imaginando o seguinte, numa situação dessa, se leva a vítima do Juizado Especial Criminal para tentar haver uma composição com o agressor, né? É muito complicado a transação penal, mesmo a suspensão condicional do processo. É tudo trabalhado em razão dos fatos não serem tão graves para a despenalização, para uma justiça mais célere, uma justiça menos formal, que não é o caso desses fatos que atingem a dignidade sexual das pessoas. Por outro lado, no Código Penal, nós tínhamos penas muito altas para determinados fatos que, apesar de graves, não justificariam essa pena tão alta. Então, entre uma contravenção e um crime grave, os operadores do direito ficavam, às vezes, sem muita escolha. Essa nova lei trouxe uma possibilidade de um enfrentamento de fatos graves com penas possíveis de serem trabalhadas dentro das situações que surgem. Então, eu acho também que a lei foi boa nesse sentido. Doutora Somaine, como é que ficou a situação de quem é vulnerabilizado, daquele que está em estado de vulnerabilidade? A legislação se preocupou com essa vítima em particular? Na verdade, essa lei de importunação sexual, ela trouxe um esclarecimento no caso do estupro de vulnerável. Independe do consentimento da vítima. Ou seja, fica claro, já estava claro na lei, mas havia algumas posturas jurisprudenciais tentando relativizar essa proibição, esse comando legal que impede que o maior de idade que se tenha sexo com o adolescente, o menor de 14 anos. Eu lembro até de um caso de um caminhoneiro, acho que foi no Pará, né? O Pará ele teve relações sexuais com uma menina de 11 e 12 anos e o STJ entendeu ali que, como elas eram meninas que estavam habituadas àquele comportamento, e que o caminhoneiro não seria responsabilizado penalmente, né? Pois é, isso evita esse tipo de entendimento. A lei agora deixa claro, sexo com menor de 14 anos é crime em qualquer circunstância. Não importa, dizer, objetivamente, né? Não importa a prática sexual anterior desse adolescente, não importa o consentimento. Gente, olha, como sempre, nosso programa está muito bacana, o tema hoje é espetacular. A gente vai fazer um pequeno intervalo e você não sai daí que a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão de hoje, falando sobre a lei de importunação sexual. Convido o telespectador e as nossas convidadas para assistir a uma sonora, né, da promotora de justiça, Lúcia Heloísio, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Violência Doméstica contra a Mulher e Núcleo de Gênero, o CAU Violência Doméstica e Núcleo de Gênero do MP aqui do Rio de Janeiro e do Grupo Especial de Combate a Homicídios de Mulheres, o GECOM-MPRJ. Vamos assistir. Olá, José Fernandes. Olá, minhas caras colegas de trabalho, Somaine e Patrícia. Então, essa lei que traz alterações com relação aos crimes contra a dignidade sexual, sem dúvida, ela configura um avanço na garantia e defesa, principalmente das mulheres, que são as maiores vítimas desses tipos de delitos. E eu ressalto especialmente o ganho com a previsão que vem no artigo 215-A, que trata justamente da questão da importunação sexual. Esse tipo, especialmente, vai abranger muito daquelas situações em que as mulheres rotineiramente sofrem abusos nos mais diversos meios de transporte.
ela substitui ali a contravenção penal, que previa uma pena muito extremamente baixa, né, não adequada para esses tipos de conduta. Ela traz uma pena que é muito mais justa e eu acredito que isso levará, inclusive, muitas mulheres a serem incentivadas a denunciar esses casos de importunação sexual ou que rotineiramente se chamam de assédio nos meios de transporte. Não tenho dúvida que esse tema será brilhantemente debatido por vocês durante o programa do MP Cidadão, né, que com certeza eu também irei assistir. Bom, a doutora Lúcia é sempre nossa amiga aqui no nosso programa, ela sempre traz muitas questões interessantes, né? Eu queria comentar aqui com a doutora Somaine, dá para a gente estabelecer alguma ligação entre importunação sexual e feminicídio? Em geral, as condutas que levam ao feminicídio, elas são condutas que vêm reiteradas dentro de uma família ou de um relacionamento social conturbado que vai não crescendo. As condutas humanas tendem a ir não crescendo. Um casal que se apaixona, no começo está muito bem, de repente começam a se desentender, são por palavras, empurrões, as pessoas não tomam uma atitude que chegue ao feminicídio de uma hora para outra. Então, dentro dos delitos lá da Lei Maria da Penha, que ocorrem numa relação de família, numa relação de conviventes, há uma gradação que chega ao feminicídio. A lei de importunação sexual, me parece que ela veio mais para coibir os casos que acontecem entre pessoas que não se conhecem. A discussão que surgiu foi em razão das condutas que se vê diariamente nos transportes coletivos muito lotados, muito abarrotados, onde as pessoas não conseguem sequer sair dali, não consentem e uma outra pessoa se aproveita dessa situação para satisfazer seus próprios índole sexual, sua lascívia. Dona Patrícia, a gente, vendo a doutora Lúcia, que é uma especialista em Lei Maria da Penha, isso me ocorreu aqui que o destinatário da norma é a mulher. O sujeito ativo é sempre um homem, né? Nessa lei de importunação sexual, a gente tem essa semelhança também? Existe um sujeito passivo determinado e um sujeito ativo determinado? Não, em nenhum crime contra os costumes existe mais essa distinção. Em todos os crimes, o sujeito ativo pode ser homem ou mulher e o sujeito passivo pode ser homem ou mulher. E independentemente também da sua orientação sexual. Então, não há mais essa distinção, a distinção ficou no passado. Quer dizer, o que fica mais focalizado pelo legislador é o ato em si, não a figura do sujeito ativo e passivo, poderíamos dizer assim? O constrangimento e a prática de atos lascivos sem o consentimento da vítima, seja lá que vítima for essa. Já o feminicídio é um pouco diferente, porque no feminicídio só a mulher vai ser vítima. Mas não é toda morte de uma mulher que vai ser caracterizada como feminicídio. Como a doutora Somaine falou, se essa morte for em razão de uma violência doméstica, lá da Lei Maria da Penha, nós vamos ter esse homicídio chamado especialmente de feminicídio. Mas nós podemos ter também feminicídio quando há um menosprezo à condição da mulher, e aí não necessariamente na situação de violência doméstica. E aí, nesse sentido, talvez a lei de importunação sexual pudesse ser algo menos grave, que pudesse ser agravado, mas não pela mesma pessoa. O que eu acho é que, como agora a ação penal é de iniciativa do Ministério Público, se a pessoa for vítima de um crime desses menos grave que o feminicídio, não vai ficar na mão da vítima dizer que isso aconteceu ou não, levar isso ao Poder Judiciário ou não, e daí poder haver uma punição antes que se chegue num feminicídio, mas não necessariamente há uma ligação entre o crime menos grave e o crime mais grave. Uma mulher que sofre uma agressão dessa, muitas vezes a pessoa ela não quer passar por um segundo constrangimento, se ver de frente com o criminoso ou ir para a polícia e tal. Mesmo nesses casos, a ação penal é incondicionada, independe da vontade dela. Como é que isso poderia ser materializado?
Olha, a partir de setembro, né, que foi quando surgiu a lei, mesmo que ela não queira, o Ministério Público e a polícia poderão perseguir o autor desse crime, independentemente da vontade da vítima. O objetivo dessa modificação é supostamente proteger a vítima, em 2 sentidos. No primeiro sentido, de punição mesmo do autor do crime. No segundo sentido, evitar que esse autor pratique esse fato com novas vítimas. De fato, a vítima ela não é ouvida e pode ser, sim, que o processo penal seja bastante ruim para essa vítima, porque ela vai se revitimizar, vai ter que se lembrar novamente desse fato. Mas, apesar disso, o Estado, nesse momento, decidiu que preferia a punição do autor do que evitar esse sofrimento para a vítima. Então, foi uma opção do Estado. Quer dizer, nós podemos ter a materialização e o processo correndo normalmente com a contribuição das testemunhas, com flagrante, independente da vítima, que, enfim, tem o direito também de ficar preservado numa situação como essa, né? Ela tem direito de ficar preservada, mas de fato ela não vai ficar preservada, porque ela é a vítima do caso e ela é realmente a testemunha principal do fato, né? Então, Somani, me ocorreu uma situação aqui, como a lei é muito nova, nós estamos especulando sobre outras questões, me ocorreu se a vítima pode entrar com uma ação civil por dano moral, também uma ação reparatória pelo problema que ela sofreu ali, né? Qual a visão da senhora? Na verdade, inclusive na seara penal, a gente pode pedir uma reparação mínima para a vítima, até mesmo em razão do dano moral. Isso é uma alteração que a gente teve há alguns anos no nosso Código de Processo Penal. Ainda há muita discussão jurisprudencial nesse sentido, mas o MPRJ, os promotores, procuradores, já em reuniões estivemos conversando, e a gente entende que isso deve ser perseguido, e a gente pretende levar isso, inclusive, aos tribunais superiores para ver isso efetivado. Agora, independentemente disso, até porque na esfera penal a gente vai falar numa reparação mínima, a vítima sempre pode procurar a esfera civil para obter uma reparação adequada ao dano moral que ela venha a sofrer. Uhum. Bom, e com relação ao Ministério Público, essas ações acontecem pontualmente, né? O Ministério Público só é chamado caso a caso, não é como em outros casos de tutela coletiva que pode promover ações coletivas, né? Mas isso é feito no caso concreto, na própria denúncia. Existe a previsão de condenação, a previsão de condenação do acusado a pagamento mínimo em razão do dano moral, ou do dano moral não, de dano. E a gente entende que, inclusive, esse dano pode ser moral. A gente já tem casos, já tem colegas que têm perquirido isso desde a denúncia. Isso tem que ser pedido desde a denúncia. E com relação à sanção especificamente a importunação sexual, a senhora achou que ficou de bom tamanho? Porque antes as situações análogas eram responsabilizadas no teto de 2 anos. Agora ficou como, doutora Somani? De 1 a 5 anos. Eu acho que está adequado, porque é um delito que não é pequeno, é um delito de médio potencial ofensivo e não tem, como a doutora Patrícia já falou aqui anteriormente, aquela característica de hediondez, de um estupro, de um homicídio qualificado. Então, me parece que dessa vez o legislador encontrou um patamar adequado para essa resposta penal. No caso de flagrante delito, qualquer pessoa pode interferir, né, para neutralizar ali, para prender quem estiver cometendo o delito, né, e chamar a polícia na sequência, ou já conduzi-lo para a polícia. Como é que a senhora vê essa possibilidade? Prisão em flagrante é uma exceção na nossa legislação. A regra de que a prisão ela sempre deve se dar em razão de uma decisão judicial prévia. Uma prisão em flagrante ela pode acontecer por qualquer do povo. Então, se a pessoa verifica uma situação dessa no metrô, no ônibus lotado, as pessoas ali, os populares, podem efetuar a prisão em flagrante? Podem. Poderiam, inclusive, levar diretamente para a delegacia. Mas eu acho que o mais adequado é pedir o auxílio da Polícia Militar, inclusive para evitar situações que podem se descortinar ali naquele momento em que os ânimos estão alterados. Sim. Gente, olha, a gente espera ter dado grandes esclarecimentos nesse tema, mas o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço imensamente a presença das nossas convidadas, a promotora de justiça Somani Patrícia Cerruti Lisboa e a procuradora de justiça
Patrícia Motegliotti Bezzi. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base da sua televisão. E a gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até lá!